Boa noite. Boa noite. Ministra da Cultura, Marta Suplicy, surpreende Dilma ao se demitir, criticando a política econômica. E com rombo nas contas do governo, o Planalto propõe lei para abandonar meta fiscal deste ano. Tribunal de Contas da União aponta superfaturamento de 3 bilhões de reais na Petrobras. Violência sem fim. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Polícia divulga foto do motorista foragido que teria atropelado 15 pessoas em São Paulo. E o crescimento da febre chikungunya aqui no país põe autoridades sanitárias em alerta. Corpo de homem encontrado dentro de lago no Parque do Ibirapuera. A vítima ainda não foi identificada. O corpo de um homem aparentemente jovem, sem documentos, foi encontrado no começo da tarde por agentes da Guarda Civil Metropolitana em um córrego do parque próximo à Ladeira da Preguiça. O local foi isolado para o trabalho da perícia. O caso será investigado pelo 36º Distrito Policial. Polícia divulga foto que seria do motorista que atropelou 15 pessoas na zona norte de São Paulo. Ele segue desaparecido. 5 das vítimas do acidente, que aconteceu no domingo, ainda continuam internadas, 2 em estado grave. Segundo a polícia, Renan Bento da Silva, de 26 anos, tem passagens por roubo e por porte de armas. O atropelamento aconteceu na noite de domingo, na Vila Medeiros, na zona norte da capital paulista. Um grupo de 15 pessoas deixava um culto religioso quando foi surpreendido na calçada pelo veículo. Segundo testemunhas, além do condutor, estariam no carro a namorada dele e um amigo. O motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas. Dentro do automóvel foram encontradas substâncias que seriam drogas e um copo com a inscrição de uma marca de cerveja. Ainda falta mais de um mês para o Natal, mas os papais noéis já estão pensando no Natal do ano que vem. Pois é, para evitar o excesso de horas trabalhadas nessa época do ano e baixa remuneração, os bons velhinhos criaram uma associação e já pretendem montar um sindicato da categoria para 2015. Natal que é Natal tem que ter Papai Noel. Esses 3 bons velhinhos trocaram a vida como bancários pela roupa vermelha e branca. O tecido é especial para não esquentar muito nesse calorão. O valor, R$ 800. O investimento que muitos deles tiram do próprio bolso. Para 2015, a proposta é criar um sindicato. A nossa associação, ela está já se compondo exatamente dessa maneira. Para que ela possa dar segurança, se por acaso um Papai Noel não pode vir, o outro cobre, o outro está disponível, tal, cumprindo os horários legais trabalhistas. Há 4 anos como Papai Noel, Gesualdo passou inclusive a incentivar a capacitação profissional. Afinal, o personagem dura o ano inteiro. Eu sou o Gesualdo da porta da minha casa para dentro. Da porta da minha casa para fora, eu sou o Papai Noel. Eu não posso beber em público. Eu não posso ter comportamentos que não condizam com o Papai Noel. Nesta época do ano, um Papai Noel de shopping pode faturar de 5 a 20 mil reais. E esse valor pode ser ainda maior com a criação do sindicato da categoria. Por onde passa, Carlos faz a alegria, acredite, dos crescidinhos. Carol tem 17 anos e tirou sim uma foto. E sabe o que ela quer de presente de Natal? Dinheiro, muito dinheiro e muitas vendas. E passar no Enem, tem que passar no Enem. Entre as crianças, muitas ainda ficam assustadas, mas a maioria tasca um beijão no Papai Noel. Eu quero uma boneca. Um kit. Não tem idade para acreditar no Papai Noel? De jeito nenhum. Papai Noel é sempre Papai Noel e sempre bem-vindo. E não tem jeito, Papai Noel mexe com a imaginação de crianças e também de adultos, mas ele também precisa descansar. E por isso a ideia de trabalhar apenas 6 horas por dia e ter um dia de descanso na semana. Há 10 anos, Davi começou fazendo ações beneficentes em hospitais e asilos. Hoje, aos 64 anos, sabe que o descanso é importante, mas a alegria de trabalhar assim é muito maior. Você é comportada? Um pouco bagunceira. Ah, meio bagunceira, ó.
Tem que ficar de olho em você. Ó. É cansativo, porém tem um detalhe, é muita alegria. Para mim é só alegria. Os pais não podem dar condições de dar, por exemplo, um notebook, um iPad, algumas coisas. Então a gente tenta convencer as crianças, como pedindo, por exemplo, um tablet. Eu invento que é um tablete de chocolate. Eu acho importante porque não tira os sonhos das crianças, né? Acho que ver o Papai Noel, tanto para mim quanto para qualquer pessoa, é um símbolo do Natal, da paz, da união. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que 46% dos brasileiros dizem que não contarão em nada com o INSS para se manter na velhice. Ainda segundo o estudo, 13% dos entrevistados acreditam que terão que trabalhar para se manter nessa fase da vida. Outros 10% disseram que esperam contar apenas com recursos próprios, como rendimentos e aluguéis, para se sustentar. Segundo os pesquisadores, os números mostram que o brasileiro não está abrindo mão da aposentadoria do INSS, mas que já enxerga os limites do atual sistema previdenciário. Uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil, segundo o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados de 2013 foram apresentados hoje em São Paulo durante a divulgação da 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil gasta 5,4% do Produto Interno Bruto por causa da violência. De um ano para cá, este condomínio na região da Barra Funda investiu cerca de R$70 mil para instalar câmeras de vídeo, cerca elétrica, alarmes, além de gastos com o treinamento dos funcionários. Tudo para tentar garantir a segurança dos mais de 1.000 moradores. A gente tem que se preocupar muito com essa parte de manter quem está aqui dentro e evitar que os de fora entrem. O alto custo com a violência atinge toda a população. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou hoje um panorama nada favorável. Um dos dados divulgados pelo Fórum revela o quanto a violência afeta economicamente o país. O custo da ineficiência em segurança chegou a 258 bilhões de reais em 2013, o que representa 5,4% do PIB. O valor é 3 vezes maior do que se investiu no setor. Dos 258 bilhões, só 65 bilhões são com políticas públicas de enfrentamento ao crime e à violência. Os outros 190 bilhões são gastos decorrentes da violência e do crime. Então, gastos para o setor de saúde, vidas perdidas, segurança privada, os efeitos perversos da violência. Outro dado preocupante é o número de estupros. Passou de 50.224 em 2012 para 50.320 casos em 2013. Mas apenas 35% das vítimas registram queixa. São Paulo responde por 23,96% dos estupros notificados no ano passado. E com relação ao número de homicídios, segundo o relatório anual, a cada 10 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil. No ano passado, foram 53.646 mortes violentas. São Paulo continua sendo o estado com a menor taxa de vítimas. O índice de homicídios no estado é de 10,8 para cada 100 mil habitantes, o que corresponde a menos da metade do índice nacional, que é de 25,2 mortes por 100 mil habitantes. Na comparação entre 2012 e 2013, a taxa de homicídios paulista caiu 12,9%. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita que é possível reduzir a taxa de homicídios no país em 65,5% até 2030. Você compatibilizar áreas das polícias militares, fixar metas de atuação conjunta, você fixar metas de controle das polícias, ou a gente integra nossos esforços, ou o nosso custo vai ser ainda maior e o prejuízo não é só econômico, sem dúvida nenhuma, é civilizatório. Ministra da Cultura, Marta Suplicy, entrega a carta de demissão ao Palácio do Planalto. No documento, ela fez crítica indireta à política econômica da presidente Dilma Rousseff.
No texto, Marta escreveu esperar que em seu segundo governo, Dilma escolha uma equipe econômica que resgate a confiança e credibilidade da atual administração. Ainda, segundo ela, os novos comandantes da economia, acima de tudo, devem estar comprometidos com o crescimento do país. Marta assumiu o Ministério da Cultura em setembro de 2012, no lugar de Ana de Holanda. Em troca, naquele ano, Marta se engajou na campanha de Fernando Haddad na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Com a saída, a petista volta para o Senado, onde tem mandato até 2018. Nos últimos meses, a relação de Dilma e Marta se desgastou. Marta seria uma das expoentes do movimento Volta Lula, que defendia a candidatura do ex-presidente na eleição deste ano, o que acabou gerando mal-estar com Dilma. Por enquanto, responde pela pasta da Cultura a secretária executiva do MINC, Ana Cristina Vanzeller. E a carta de demissão de Marta Suplicy surpreendeu a comitiva da presidente Dilma Rousseff, que chegou hoje a Doha, no Catar. A comitiva soube da carta ao desembarcar no país do Oriente Médio. Amanhã, a presidente deve se reunir com as autoridades locais e depois vai seguir viagem para a Austrália, onde vai participar do encontro do G20. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. De viver perigosamente, porque todo mundo sabe o estilo de Dilma Rousseff. E ela não brinca em serviço. Primeiro, no começo do ano, numa festa de aniversário dela no Ministério, em São Paulo, ela, ao soprar as velhinhas, disseram: qual é o pedido que você vai fazer? Ela disse: volta Lula! Aí, a partir daí, ela conquistou a simpatia da chefe e que ela voltou aumentou essa simpatia, não participando da campanha. A Dilma chegou aí a Celso, né, que ela criou em São Paulo, e ela não foi junto. Agora ela se demite com a Dilma no exterior, protocola a carta no Palácio, e uma carta que é veneno puro. Imagina ela dizer para a chefe que a chefe nomeie uma equipe independente, competente e comprovada que resgate a confiança e a confiabilidade ao governo dela. Quer dizer, ela não está para brincadeira e fez ameaças. Acontece que o Lula espezinhou a Marta e outros líderes do PT de São Paulo, escolhendo primeiro o Haddad, que ganhou, depois o Padilha, que perdeu, para serem seus candidatos a prefeito e a governador. A Marta não foi nem cheirada. E, no entanto, agora ela exprime um certo pensamento do Lula, que também já se tinha manifestado nos jornais hoje, através do coroinha, do nosso Gilbertinho Carvalho, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que fez críticas à chefe, à BBC do Brasil. Ora, todo mundo sabe que o Gilbertinho é o homem do Lula na cúpula do governo, enquanto Gilberto Carvalho estava, aliás, ele ainda está, mas não vai voltar, né? Quando começar o novo governo, ele não vai estar mais no governo. Lá na cúpula do governo, o Lula tinha lá o seu homem de confiança, né? Pois é, primeiro o Gilberto, depois a Marta, estão revertendo aí um velho mito da história, né? É o seguinte: dizem que as criaturas costumam trair os criadores. Ao trair a Dilma, o Lula já pode falar que nunca antes na história da humanidade o criador é que está traindo a criatura. E tudo isso para garantir um lugar na sucessão em 2018, né? Se tudo correr bem até lá, não é verdade? Pois é, quinta-feira estamos de volta, direto ao assunto aqui, viu? Até lá! Superfaturamento em obras da Petrobras pode chegar a 3 bilhões de reais. A conclusão é de investigações feitas pelo Tribunal de Contas da União. Mais da metade desse valor se refere a irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Segundo as investigações do TCU, a aquisição levou um prejuízo estimado em 792 milhões de dólares. De acordo com Augusto Nardes, presidente do tribunal, os processos envolvendo
envolvendo outras obras, entre elas as executadas nas refinarias de Abreu e Lima, em Pernambuco, e no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, ainda não foram concluídos e, por isso, os valores podem mudar. O governo propõe lei para abandonar a meta fiscal e envia ao Congresso o projeto que altera Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre as razões estão o déficit nas contas públicas, os gastos com o processo eleitoral e a arrecadação modesta motivada pelo baixo ritmo de crescimento da economia. Em nota, o Ministério do Planejamento informou que não está sendo fixada uma nova meta em termos numéricos para o ano, e sim um compromisso do governo com um máximo superávit primário. Esse começo de semana sem chuvas provocou nova queda no sistema Cantareira. Os níveis dos reservatórios não param de cair. O do sistema Cantareira diminuiu 0,2 ponto percentual entre ontem e hoje e conta com apenas 11,1% da capacidade, isso já com a segunda cota do volume morto. O Alto Tietê caiu o mesmo índice e está com 8%. Já o Guarapiranga teve queda de 0,4 ponto percentual e segue com 36% da capacidade. Ontem, o governador Geraldo Alckmin tratou da crise hídrica com a presidente Dilma Rousseff. Alckmin pediu ao governo federal 3 bilhões e meio de reais para a realização de obras. No entanto, o governo federal aguarda mais detalhamentos das propostas antes de autorizar o financiamento de parte destas obras. Uma frente fria que está chegando ao sul do Brasil deve passar por São Paulo até quinta-feira e vai trazer chuva. E segundo os meteorologistas, essa chuva pode ser forte, viu? Vamos ver agora como fica o tempo em São Paulo e em todo o Brasil com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil nesta quarta. Ela provoca chuva o dia todo, principalmente no oeste da região, e chega a influenciar o sul do Mato Grosso do Sul. Mas o tempo fica firme no leste de Santa Catarina e do Paraná. Não chove também amanhã no leste de Minas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na faixa nordestina, que vai do norte do Maranhão até Alagoas. Nas demais áreas do Brasil são esperadas pancadas de chuva. Máximas amanhã de 34 graus no Rio de Janeiro e de 30 em Natal. Já no estado de São Paulo, o predomínio é de sol e calor, com pancadas rápidas de chuva. Apenas no oeste do estado, instabilidades deixam o céu nublado, com chuva já pela manhã. Máxima de 31 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 32 graus em Bauru e também em São Carlos. E no litoral, a máxima chega aos 27 graus. Amanhã, aqui na capital, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à noite, máxima de 27. E tanto na quinta quanto na sexta, sol intercalado com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora. Temperatura em queda, com máximas de 27 e 22 graus, respectivamente. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Ministério da Saúde investiga a febre chikungunya pelo país. Até o início do mês, foram registrados mais de 800 casos. Aqui em São Paulo, foram 23. Um mosquito conhecido dos brasileiros, Aedes aegypti, mas que começa a transmitir outra doença ainda desconhecida por aqui, a febre chikungunya. O nome vem de um dialeto africano e cuja tradução é aquele que se curva. É porque o indivíduo tem dores articulares tão intensas, ou pode sofrer dores articulares tão intensas, e que ele acaba tomando uma postura para aliviar a dor e acaba se curvando. Os sintomas são os mesmos da dengue: febre, dor de cabeça, em alguns casos conjuntivite, náuseas, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e fadiga. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus já foi identificado em 19 países, principalmente no Caribe, África e Ásia. O chikungunya é transmitido através da picada do mosquito e não há contágio entre humanos. Apesar das semelhanças com a dengue, a doença não é letal e os sintomas costumam durar de 3 a 10 dias. Essa dor articular pode durar dias, semanas, meses eventualmente, né? Quem vai ter, qual vai ser a duração, é imprevisível, só o acompanhamento é que vai dizer. Até o dia 25 de outubro, o Ministério da Saúde registrou 800
224 casos no Brasil. As maiores incidências estão nos municípios de Oiapoque, no Amapá, Feira de Santana e Riachão do Jacuípe, na Bahia, e 2 casos isolados, um em Matozinhos, Minas Gerais, e outro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, já foram registrados só este ano 23 casos da doença. 13 deles são de haitianos infectados no Haiti. Por isso, o vírus ainda não circula livremente por São Paulo. Mesmo assim, a Missão Paz, que acolhe esses imigrantes na capital, já está se mobilizando para evitar um possível surto da doença. O padre Paolo Parisi, que coordena a missão, conta que a equipe vem recebendo treinamento para detectar rapidamente os sintomas, principalmente a febre. Nos últimos 5 ou 6 meses, tivemos 3, 4 casos de febre que nos assustaram. Quando fomos até o hospital e tudo, ficamos tranquilos porque se tratavam de gripes muito fortes. Mesmo assim, a preocupação é grande. A proliferação do mosquito vetor, o mesmo da dengue, pode levar a um aumento da incidência da doença com a chegada do verão. Vai depender basicamente da temperatura, de o quão quente vai ser esse verão e principalmente o quanto de chuva. Por quê? Porque quanto mais quente, quanto maior a quantidade de chuva, maior é a população de mosquito. E segundo o Ministério da Saúde, subiu de 117 para 125 o número de cidades brasileiras que correm risco de epidemia de dengue. Um levantamento do índice de infestação pelo Aedes aegypti, divulgado pelo Ministério, ainda informa que 552 municípios devem ficar em alerta para a doença. O mapa da dengue procura identificar os bairros onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito transmissor e é um instrumento fundamental para orientar as ações das prefeituras no controle da doença. O levantamento classificou como em situação de alerta as cidades que registraram de 1 a 3,9% de larvas do mosquito nos imóveis pesquisados. As cidades classificadas em situação de risco são aquelas com índice igual ou maior a 4%. Já os municípios com a classificação satisfatória apresentam menos que 1% de larvas do mosquito. Rio Branco, no Acre, é a única capital do país em situação de risco. No entanto, 10 outras capitais registram a situação de alerta, como Porto Alegre, Cuiabá, Vitória, Maceió, Natal, Recife, São Luís, Aracaju, Belém e Porto Velho. São Paulo, por sua vez, apresenta um índice satisfatório. Valdemar Costa Neto é liberado para cumprir o restante da pena em casa. Hoje ele assinou um termo de compromisso na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Ex-presidente nacional do PR, Costa Neto deixou o local acompanhado de um de seus advogados. Ele não falou com a imprensa. O ex-deputado federal do PR foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão petista. Valdemar Costa Neto foi preso em dezembro do ano passado. Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal em regime semiaberto. Outros condenados no processo, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-presidente do PT, José Genuíno, também cumprem pena em casa. Comissão de Constituição e Justiça rejeita recurso e cassação de André Vargas e irá a plenário. Vargas responde por quebra de decoro por ter usado um avião alugado pelo doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Em agosto, o Conselho de Ética aprovou o relatório que recomendou a cassação do mandato de Vargas. O deputado, então, recorreu à CCJ sob a alegação de que o processo tramitou pelo Conselho de forma excessivamente politizada. Se a perda do mandato for aprovada no plenário pelo menos 257 deputados, Vargas será enquadrado na lei da ficha limpa e ficará inelegível por 8 anos. Ele deixou o PT e está sem partido. Os presidentes Barack Obama e Vladimir Putin se encontram várias vezes, rapidamente, durante a cúpula Ásia-Pacífico na China. Quando a cúpula foi aberta no grande centro de convenções nos arredores de Pequim, o presidente chinês Xi Jinping caminhou com Obama e Putin, cada um de um lado.
Segundo a Casa Branca, foram 3 encontros durante o dia. Ao todo, eles conversaram por 15 a 20 minutos sobre temas sensíveis, como Irã, Síria e Ucrânia. Os contatos em Pequim foram descritos como tensos. As relações entre Washington e Moscou estão no pior patamar desde a Guerra Fria. Os dois líderes vão se cruzar novamente nesta semana na cúpula do G20 em Brisbane, na Austrália. Putin e Obama foram frios um com o outro, mas o presidente russo foi gentil com a mulher do presidente chinês e causou polêmica no país. Putin colocou um chale sobre os ombros de Peng Liyuan, enquanto o presidente e marido conversava do outro lado com Barack Obama. Ela agradeceu o gesto, mas logo trocou o chale por um casaco. A imagem foi censurada na China, tradicionalmente conservadora no comportamento em público entre homens e mulheres. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Seleção brasileira entra em campo amanhã, amistosamente, contra a Turquia. É o 5º jogo sob comando do técnico Dunga. Celso Cardoso. Pois é, Estela, e desde que voltou à seleção, só coleciona vitórias. 100% de aproveitamento em 4 jogos. Amanhã, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, o adversário será a Turquia, em Istambul. A seleção brasileira fez hoje o reconhecimento do gramado do estádio do Fenerbahçe, palco do amistoso desta quarta-feira contra a Turquia. O técnico Dunga liberou as filmagens apenas na parte final do treino, mas adiantou a escalação da equipe com Diego Alves no gol, Danilo, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz na defesa, Luiz Gustavo, Fernandinho e Oscar no meio e o trio de ataque com William, Neymar e Luiz Adriano. O meio-atacante Roberto Firmino, principal novidade nesta convocação, vai aguardar uma chance no banco de reservas e se apresenta ao público brasileiro desta maneira. Firmino é uma pessoa sorridente, alegre, futebol alegre, sempre procurando ser objetivo, finalizando a jogada, brigador, aguerrido. Esse é o Firmino. Apesar de ocuparem a lanterna do Grupo A das eliminatórias para a Euro 2016 com apenas 1 ponto ganho em 3 jogos, os turcos contam com o apoio da torcida para conseguir uma vitória que motive o elenco. Deve ser estádio lotado, né? O pessoal aqui, pelo que me falaram, é bem fanático, o pessoal gosta bastante, então vai ser um bonito jogo mesmo. Já joguei algumas vezes contra os times aqui times turcos, né? A gente sabe que o povo da Turquia é muito fanático pelo futebol, apaixonado pelo futebol, né? Então, com certeza vai ser um difícil jogo para nós, né? Com certeza vai ter a pressão dos torcedores. A seleção brasileira é favorita para esse jogo, Celso? Teoricamente, pelos resultados que conquistou com o Dunga. Venceu a Argentina, vice-campeã do mundo, a mesma Argentina que tinha goleado a Alemanha. Mas bons resultados. Mas é muito subjetivo, né? É um começo de trabalho. O Dunga está colhendo os frutos com vitórias, são 4 vitórias em 4 jogos. E vai testar outros jogadores agora. Né? Faz parte desse processo de renovação. Por conta do calendário, pode contar com jogadores que atuam no Brasil. Quer dizer, isso atrapalha, de certa forma, o trabalho do Dunga em termos de entrosamento, mas ao mesmo tempo permite observar jogadores que estão chegando agora, como Talisca. É importante também. É importante também para observar esses jogadores, para, de repente, nas eliminatórias, ser um time renovado e forte. E uma triste notícia, o ebola coloca em risco a realização da Copa Africana de Nações. O torneio estava programado para janeiro e fevereiro do ano que vem, mas o momento é de indecisão. Isso porque Marrocos, que era o país sede, pediu no último final de semana o adiamento da disputa com medo que o fluxo de turistas para a competição acabasse levando o vírus ebola para o país. A Confederação Africana de Futebol negou o pedido de mudança de datas e já procura um novo país sede. Com a recusa em organizar o torneio, a seleção marroquina também foi eliminada da competição e é bem provável que Marrocos sofra punições pesadas em outras competições. A Confederação Africana negou o pedido do país, alegando que a alteração traria prejuízos ao calendário do futebol no continente. Os dirigentes dizem que já existem interessados em sediar o evento e prometem uma definição com muita rapidez. E um duelo mineiro começa amanhã, a decisão da Copa do Brasil. É o primeiro jogo entre os rivais Atlético e Cruzeiro que se enfrentam no Estádio Independência em Belo Horizonte.
Depois da vitória suada sobre o Criciúma pelo Brasileirão, o Cruzeiro voltou ao trabalho visando a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o rival Atlético Mineiro. Com a possibilidade real de 2 títulos ao fim da temporada, a palavra superação dá o tom das entrevistas na Toca da Raposa. Então vamos tentar fazer um jogo inteligente lá no Independência contra um rival que a gente conhece muito bem. O técnico Marcelo Oliveira não deve contar com o zagueiro Dedé e com o meia Alisson, entregues ao departamento médico. A gente precisa jogar de uma forma positiva, eficiente e isso que a gente vem tentando fazer ao longo dessa temporada e agora numa decisão mais do que nunca isso é fundamental para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo. O Atlético Mineiro está totalmente focado na final da Copa do Brasil. Os titulares foram poupados na rodada do Campeonato Brasileiro do último final de semana, com exceção do volante Leandro Donizete. A principal arma do Atlético para essa primeira partida será o Estádio Independência, que terá torcida única, uma vez que o Cruzeiro abriu mão da cota de ingressos que lhe era destinada. Jogando em casa, o Galo conseguiu viradas heróicas ao longo da Copa do Brasil. Resultados que servem de lição e motivação. A gente tem que tirar proveito de tudo que nós passamos até chegar a essa final, para que a gente entre nessa final psicologicamente forte, né? Mas desenvolvendo um grande trabalho dentro de campo. Final que tem tudo para ser muito emocionante entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né, Celso? Uma final mineira aí que os mineiros sempre quiseram esperar esse momento. Dentro de campo se espera um grande jogo, essa expectativa. O problema é que os dirigentes fazem fora de campo. Os dirigentes do Atlético colocaram apenas 8% dos ingressos para os torcedores do Cruzeiro, quando o regulamento manda colocar 10%. Eles entregam os ingressos com menos de 72 horas antes do jogo, o que contraria também o estatuto do torcedor. Ou seja, isso deve parar no STJD e é simples, faz a coisa certa para o bem do futebol e deixa a rivalidade para o torcedor. Mas que vai ser um jogaço, vai ser. Viu? Sem dúvida. Muito obrigada, Celso. Até amanhã, boa noite. E é com você, Gabriel. Tensão no Oriente Médio. Israel reforça a segurança e realiza operação nacional em busca de pessoas em situação ilegal no país. Tel Aviv e Jerusalém estão ainda mais vigiadas. A polícia também procura por palestinos que estão ilegalmente no país. As medidas foram colocadas em prática depois de 2 ataques terroristas por esfaqueamentos ontem com uma morte. O premier Benjamin Netanyahu advertiu os árabes com cidadania israelense para que não se envolvam em incitamentos e disse que o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, não é parceiro na luta contra o terror. Abbas acusou Israel de provocar uma guerra religiosa, mas também evidenciou as disputas internas entre os palestinos ao acusar o movimento Hamas por uma série de explosões contra carros e residências de dirigentes de seu partido, Fatah, em Gaza. Na Cisjordânia, um palestino morreu em novos confrontos com soldados israelenses. Marquise desaba na Rua Augusta, na esquina com a Rua Estados Unidos, e fere uma pessoa. A estrutura caiu da fachada de uma casa de eventos. Uma pedestre foi atingida. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada para o Hospital do Servidor Público Municipal consciente. Ela quebrou o pé e deve ter alta. Os pedaços de tijolos e concretos da Marquise ficaram espalhados pela calçada que foi bloqueada pela CT. Uma das faixas da Rua Augusta também foi fechada para circulação de veículos. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas deve apresentar em dezembro relatório com nomes das vítimas, profissionais da área de comunicações que sofreram com o arbítrio na época da ditadura militar, inclusive nome dos mortos. Nosso convidado é o presidente da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, Audálio Dantas, jornalista e escritor de trajetória profissional de destaque na defesa dos direitos humanos.
Audálio, obrigada por estar conosco. Bom, a quem vai ser entregue esse relatório com todos os nomes das vítimas, inclusive com a relação daqueles que foram mortos ou que estão desaparecidos desta época da ditadura? O relatório vai ser entregue à Comissão Nacional da Verdade, que está concluindo os trabalhos dela e com a qual foi feito um convênio para que houvesse a cooperação entre as duas entidades, a Federação Nacional de Jornalistas e a Comissão Nacional da Verdade. Na semana passada, eu recebi da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça o relatório que eles fizeram apresentando 50 casos de jornalistas vítimas da violência da ditadura. Muitos deles estão vivos aí. O Hélio Fernandes, por exemplo, da Tribuna da Imprensa, o Armênio Guedes, que é um velho jornalista, o Rui Falcão, presidente do PT, e vários outros. Mas nessa relação há vários mortos. Além disso, nós já temos, o Ministério da Justiça já havia relacionado 22 jornalistas mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar. Entre eles, o Vladimir Herzog, o Jaime Amorim de Miranda, que foi assassinado aqui em São Paulo, numa casa de extermínio aqui em Itapevi, e vários outros. Agora, esse relatório da FENAGE é resultado do trabalho das comissões estaduais da verdade, dos E os dados, eles são, vocês escolheram esses dados comprobatórios do arbítrio, né, que causou essa vitimização e até morte, assassinatos, através do quê? A preocupação da nossa comissão foi exatamente a recomendação, no sentido de que tudo fosse, como o jornalista deve agir, tudo fosse feito absolutamente com comprovação. Então, aconteceram casos interessantes nas comissões estaduais, que foi o reconhecimento de casos que eram desconhecidos, de pessoas que não tinham apresentado, não tinham solicitado reparação e finalmente foram reconhecidamente, tudo comprovado, por meio de audiências, né, audiências públicas, por meio de documentos encontrados nos arquivos, nos estados e tudo isso. Eu acho que nós temos um documento importante. Agora, esses dados ofereceram a vocês a oportunidade de uma revisão na versão que foi apresentada de que as pessoas morreram por suicídio ou por acidente ou confronto com a polícia. Exatamente. Quer dizer, vai haver uma reversão dessas versões que nunca foram contraditadas? Exatamente isso. A nossa preocupação é que esses fatos sejam... Aliás, esse relatório do Ministério da Justiça que nós recebemos mostra não só a relação das pessoas, como todos os detalhes das perseguições que eles sofreram, tudo documentado. Eu acho que a importância maior é exatamente essa. Agora, eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte. A morte do Vlado Herzog em 1975... Até então não se sabia, ou se sabia, mas não se divulgava o caso desses 21 outros que tinham sido mortos ou desaparecidos. Por quê? Porque havia a censura. Por quê? Porque não havia denúncia. Porque as vítimas eram sepultadas em silêncio. A partir do Herzog é que as coisas começaram a mudar. Bom, da mesma forma que a família Herzog teve ali um ressarcimento, essas famílias também poderão, a partir dessa comprovação, pleitear o ressarcimento moral, material, por tudo que aconteceu? Há vários casos em que a própria decisão da Comissão da Anistia decide, a própria comissão decide se a Comissão da Verdade? A Comissão de Anistia. Da Anistia. Se há a necessidade de reparação.
econômica, etc. Sim. Mas no nosso caso, nós vamos indicar, se for o caso, por exemplo, jornalistas que foram obrigados a sair do emprego, ficaram marginalizados no mercado de trabalho. Durante um período. E tudo isso. O ressarcimento daquela tudo fase. Tudo isso será reconsiderado. Agora, tem um outro detalhe. Vocês vão apontar o nome dos agentes do Estado que praticaram a tortura, os abusos, que foram agentes do arbítrio da ditadura? Sempre que houver comprovação, aquilo que você disse, é necessário que isso não tenha um caráter de vingança. E nem persecutório. E nem persecutório. Mas quando houver comprovação, sem dúvida. E hoje essa é uma discussão. A própria Comissão Nacional da Verdade está discutindo no seu relatório final se inclui a solicitação de alteração da lei da anistia. Há vários argumentos de ordem jurídica para isso, que a comissão tem o poder de punir essas pessoas. Agora, mas assim, a revisão da lei da anistia com a finalidade de aplicar punição a esses agentes do Estado que comprovadamente praticaram a tortura e mataram. Isso com base em tratados internacionais do Brasil, em relação com entidades internacionais de direitos humanos, e também ao parecer jurídico de grandes juristas, não só brasileiros como internacionais, do que diz refere aos crimes continuados, ou seja, aqueles crimes que foram praticados e até hoje não foram solucionados. Então, nesse caso, a lei de anistia não existiria. Então, aí é que está. Eu vi uma referência, Audálio, até pergunto a você se dá para responsabilizar agentes do Estado que praticaram esses absurdos, esses crimes, sem mudar a lei da anistia, né? Porque há juristas que entendem que é possível sim, não precisa nem revogar a lei da anistia, mas que esse é um crime que não prescreve. É um argumento mais do que importante esse. Não precisa mexer, com base, por exemplo, no fato de que internacionalmente é reconhecido que os crimes de tortura, os assassinatos políticos, eles são crimes contra a humanidade. Sendo crimes contra a humanidade, eles não são prescritíveis. É isso. Agora tem uma outra coisa. A presidente reeleita do Brasil, Dilma Rousseff, foi vítima do arbítrio. Sim. Inclusive, isso foi usado em campanha, né? Sim, como um sim. mérito pessoal dela para sensibilizar o eleitor. Certo. Ela, pessoalmente, tem se mostrado receptiva a essa ideia de pedir a punição desses agentes do Estado comprovadamente responsáveis pelos desaparecimentos, tortura e mortes da época da ditadura? Ou ela não quer problema com o militar, não quer encrenca? Aliás, essa sua pergunta é importantíssima pelo seguinte: eu tenho repetido que os sucessivos governos democráticos, aqueles que vieram depois da queda da ditadura, não tiveram a devida coragem de enfrentar essa questão. Não sei porquê. Aliás, na América Latina nós estamos ficando para trás, né? No Brasil há uma timidez em relação a isso. Tivemos casos de ex-presidente da República na Argentina que morreu na prisão em função desses crimes. Acho que a existência da Comissão Nacional da Verdade foi um avanço, mas não foi suficiente, uma vez que tem essa limitação. Mas eu acredito que a presidente Dilma foi aquela que teve a coragem de instituir a Comissão da Verdade. Mas agora, em relação a essa questão da revisão de lei de anistia, ela já se manifestou ou não sinalizou? Não, por enquanto não, mas eu acredito que ela terá finalmente, ela é a comandante em chefe das Forças Armadas. Consequentemente, as ameaças veladas ou explícitas que se fazem em certos setores, principalmente em militares reformados,
eu acho que não devem ser levadas em consideração. Audálio, ainda uma questão dessas manifestações logo após a eleição da oposição, foi às ruas, vieram aqui à Avenida Paulista, houve protesto em relação a muita coisa, até um questionamento de apuração de votos, etc. A liberdade de expressão das pessoas. Entretanto, nós vimos naquela multidão cartazes pedindo a volta dos militares ao poder, a volta da ditadura. Pessoas acreditando que isso é melhor do que a democracia da forma como ela existe no Brasil. Com nós que tivemos eleições, que as pessoas foram votar, houve um comparecimento pacífico, tudo isso pessoas pedindo a ditadura, a volta da ditadura. A minha indagação é se você acredita que um relatório como esse, tanto da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas, como da Comissão Nacional da Verdade, que arrola todos aqueles horrores daquela época, se isso pode ajudar ao esclarecimento dessas pessoas que têm a ilusão e a crença de que é muito melhor com um regime ditatorial do que com um regime democrático? Bom, eu acho que você faz uma síntese aí. Eu acho que o principal valor da Comissão Nacional da Verdade não é nem... É importante, claro, a apuração desses casos de violação dos direitos humanos, mas é o fato de trazer para debate essa questão. Praticamente o país tinha esquecido isso. Talvez esses que se manifestam tenham uma ideia vaga. Eles não tiveram parentes mortos, torturados, nada disso, e acham de uma maneira absurda que seria melhor uma ditadura militar. Sempre é preciso repetir, por pior que seja o funcionamento do regime democrático, ele é melhor, inclusive, por permitir manifestações desse tipo, que durante a ditadura nem pensar que dizer que os militares eram feios, nem isso. Imagine dizer que queriam a volta do Dom Pedro II, por exemplo. E nem nós estaríamos aqui nesta entrevista com essa liberdade e com todos os esclarecimentos que você nos trouxe. Por que foram mortos tantas pessoas, centenas de pessoas? Porque havia censura. Pelo silêncio, só isso. Exatamente. Muito obrigada, Audálio. Obrigado você Uma boa pelo noite. convite. Obrigado. Muito obrigado. Gabriel. Sem quórum, sessão da CPI da Petrobras não vota a convocação de presidente licenciado da Transpetro. Sérgio Machado é suspeito de participação em um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina na Petrobras. Esta foi a primeira sessão da CPI após acordo firmado no último dia 5 entre líderes de partidos da base aliada do governo e da oposição para evitar a convocação de políticos citados pelos delatores da Operação Lava Jato, doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A reunião acabou em meio a críticas da oposição governistas e confusão. Corregedoria afasta 2 delegados por suspeita de participação no desaparecimento de armas do Garra, grupo de elite da Polícia Civil Paulista. A repórter Sabrina Pires tem mais informações. Sabrina? Gabriel, ao todo, 90 armas sumiram da sede do Garra, no centro de São Paulo. Foram 75 revólveres, 12 submetralhadoras e 3 fuzis. A falta desse armamento só foi percebida na semana passada. Desde então, a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública investiga o caso, mas ainda não soube informar se esse material foi parar na mão de criminosos. O investigador foi preso e teria admitido a participação nesse desvio e falou também que um amigo não policial o ajudou nessa tarefa. Só que com o sumiço, 2 delegados acabaram afastados por suspeita de envolvimento nesse desvio. No último sábado, o diretor de operações especiais aqui do DEIC e também o diretor do Garra foram substituídos a pedido do governo. Gabriel. Obrigado, Sabrina. E a Polícia Civil prendeu 11 integrantes de 3 quadrilhas diferentes especializadas em roubos a bancos de São Paulo e da região metropolitana. Numa ação rápida de cerca de 4 minutos, os bandidos entram na agência, arrombam a porta, levam o dinheiro e saem atirando. 2 vigilantes são baleados e o grupo foge. O caso aconteceu em 17 de outubro, dentro de uma agência bancária no CEAGESP, na zona oeste da capital.
Pelas imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar os criminosos. Entre eles, o mecânico Nelson Fernandes Tavares, o psico, de 42 anos, que agora está preso. Além dele, outras 10 pessoas também foram detidas entre quinta e sexta-feira da semana passada. Segundo a polícia, são 3 quadrilhas diferentes, mas todas especializadas em roubo a banco e explosões de caixas eletrônicos. Dos 11 presos, 3 foram liberados. Isso porque, apesar de identificados, detidos e autuados, vão responder apenas pelo crime de furto, o que não prevê detenção. Com isso, saíram pela porta da frente da delegacia sem sequer pagar fiança. Para a polícia, uma falha da lei. Você surpreende 3 sujeitos com material para explosão ou para corte do caixa eletrônico, e a prisão dele não pode ser decretada porque a legislação não autoriza, né? Porque, para todos os efeitos, ele não está roubando, ele está furtando. Então, ele vai permanecer na rua furtando banco. Talvez você colocar ali um item a mais na legislação, de que quem se utilizar desses meios com explosão, ele terá uma pena maior e, portanto, não passível nem de fiança, não é? E nem de nenhum tipo de liberdade provisória. A polícia, que ainda procura outros 7 criminosos, apreendeu com os detidos até agora 2 fuzis, muita munição, pólvora, rojões, furadeira, martelo e uma dezena de ferramentas para arrombar caixas eletrônicos e cofres. Também conseguiu apreender capuz, boné e coletes à prova de bala. Nesta ação do dia 3 de outubro, os criminosos explodiram uma agência na Vila Santa Catarina, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Só ficaram presos porque renderam um vigilante. Isso aqui foi capturado como roubo porque eles dominaram o vigilante. Então eles estão sendo indiciados e estão pedindo a temporária pelo roubo. Então a gente vai criar um obstáculo muito maior para que esses sujeitos voltem para a rua. Fora esse caso, tem mais 4. E se a gente conseguir a temporária preventiva deles nos demais casos, com certeza vão ter uma dificuldade muito grande em retornar para a rua. O governo federal mantém a previsão de crescimento do produto interno bruto em 3% para o ano que vem. A estimativa de crescimento, que serve de base para o cálculo das receitas governamentais, está bem acima das previsões de mercado. Economistas de instituições financeiras ouvidos no relatório Focus do Banco Central estimam crescimento apenas de 0,8% do PIB no próximo ano. A seguir, médico americano que havia sido contaminado por ebola recebe alta em Nova York. E na Coreia do Sul, o julgamento do capitão de barca que naufragou. Ele foi condenado a 36 anos de prisão. 304 pessoas morreram no acidente, a maioria. 7 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira, que tinha como objetivo desarticular grupos criminosos formados por empresários, despachantes aduaneiros e servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Segundo a Polícia Federal, os presos agiam ilegalmente em processos de licenças de importação e liberando produtos sem fiscalização adequada. A ação da Polícia Federal aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Além das pessoas detidas, foram apreendidos $15 mil, R$60 mil, aparelhos eletrônicos e documentos. Os suspeitos poderão responder por crime de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e violação de sigilo. BNDES anuncia que o lucro nos primeiros 9 meses do ano foi 51% maior do que o registrado no mesmo período de 2013. Entre janeiro e setembro deste ano, o banco lucrou R$7,399 bilhões contra R$4,986 bilhões do ano passado. Segundo o comunicado enviado pelo BNDES, este é o segundo maior resultado para o período, perdendo apenas para 2011. Na Coreia do Sul, é condenado a 36 anos de prisão o capitão da barca que naufragou, matando 304 pessoas, a maioria adolescentes. A corte sul-coreana considerou o capitão culpado de negligência porque abandonou a balsa sem prestar socorro aos passageiros. A promotoria pedia a pena de morte. O engenheiro-chefe foi condenado a 30 anos. Os outros 13 tripulantes receberam penas que variam entre 5 e 20 anos de prisão. O naufrágio aconteceu em abril. 9 corpos ainda estão desaparecidos e as buscas foram encerradas.
Na Índia, pelo menos 8 mulheres morreram após cirurgia de esterilização promovida pelo governo de um estado do centro do país. Mais de 60 estão hospitalizadas, muitas delas em estado grave. Segundo testemunhas, 83 mulheres foram operadas num espaço de 6 horas por um médico e um assistente. Os programas gratuitos de esterilização na Índia têm como objetivo controlar o crescimento demográfico. Médico americano curado do ebola recebe alta em Nova York. Craig Spencer, que trabalhava para a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, se infectou ao cuidar de pacientes com ebola em Guiné. Ele foi o primeiro e único caso da doença em Nova York. Agora não há mais nenhum paciente em tratamento nos Estados Unidos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Ministra da Cultura Marta Suplicy surpreende Dilma ao se demitir, criticando a política econômica. E com rombo nas contas do governo, o Planalto propõe lei para abandonar meta fiscal deste ano. Tribunal de Contas da União aponta superfaturamento de 3 bilhões de reais na Petrobras. Violência sem fim, uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no Brasil. Polícia divulga foto do motorista foragido que teria atropelado 15 pessoas em São Paulo. E o crescimento da febre chikungunya aqui no país põe autoridades sanitárias em alerta. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira as notícias dos famosos com Esther Rocha no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.